Estamos aqui começando a nossa primeira live de lógica de programação com JavaScript. Vou compartilhar a tela aqui já, para eu poder rodar os slides. Vamos lá, vocês estão vendo? Lógica com JavaScript, decifrando o cofre secreto. O que a gente vai fazer nessa aula, pessoal? Nós vamos, no primeiro de tudo, né, me apresentar, né? Prazer, meu nome é Diego, eu sou professor de tecnologia, desenvolvedor web e mentor em tecnologia da informação, né? Fui professor no Instituto Federal, fui professor na ETEC e fui professor na rede estadual, né? E professor de matemática e robótica em São Sebastião, tá? Então, eu sou também orientador educacional em robótica, tá? E eu atuei em São Sebastião. E adoro programação. Amo resolver problemas de programação. E acredito, né, esse movimento que eu estou fazendo com essas aulas, com essas videoaulas, né, essa é a primeira, esse movimento que eu estou fazendo é porque eu acredito que todos, eu disse todos, podem aprender programação. E é fundamental e é essencial esse aprendizado, tá? Pessoas que não são profissionais em tecnologia da informação, elas podem, e eu creio, ao meu ver, que devem aprender a programação. Elas conseguem resolver pequenos problemas do cotidiano, do dia dela, com a programação. Então, o meu alvo é atingir a programação para todos. Tá? Então, eu quero atingir a programação para todos. Vamos lá. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Né? Eu quero introduzir vocês na linguagem de programação JavaScript, tá? E já trazendo os conceitos de lógica de programação, pensamento computacional. Nós vamos trabalhar a lógica de programação com a linguagem JavaScript. Tudo bem? Objetivos da nossa aula: entender o que é a lógica de programação, entender o que são variáveis e como utilizá-las, entender sobre operadores de comparação, que é o igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá? E trabalhar com estruturas condicionais, if, else, if e o else, tá? Então, nós vamos, e vamos também trabalhar com um conceito prático, que é você fazer um algoritmo que abra um cofre. Então, utilizando todos esses objetivos que eu coloquei aqui nesse slide, vocês vão abrir um cofre, né? Fazer um algoritmo que abra um cofre de acordo com a senha. Então, nós vamos fazer esse algoritmo aqui para você ir acostumando de como funciona a programação, como que é a programação, com condição, né, com variáveis, né, com estrutura de comparação, eu comparar um valor com outro. Então, nós vamos trabalhar isso hoje, tudo bem? O que vocês vão associar com isso? O que vocês vão aprender? O que vocês vão desenvolver? Quais habilidades vocês vão desenvolver nessa aula de hoje? Né? Pensamento computacional, resolução de problemas, raciocínio lógico e linguagem de programação. Tá? E aí, eu tenho aqui uma frase de efeito que foi escrita por Sócrates, né? Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Então, nós temos que ser desafiados todos os nossos dias para que nossa vida vale a pena realmente. Tá? Então, se nós queremos ter uma vida que vale a pena, nós temos que ser desafiados. Tá? Porque se nós estamos sempre na morosidade, né, a nossa vida passa rápido, a gente não percebe, e a gente, com novos desafios, consegue alcançar novos objetivos e não ter uma vida sem graça. Se a gente é desafiado, nós temos uma vida em constante movimento, tá? Então, eu acredito nisso. E nós vamos aí dar um checkmate, se você está aprendendo a linguagem de programação agora, um checkmate nesse medo de aprender uma nova linguagem, ou nesse medo de aprender a programação. Nós vamos dar um checkmate nisso agora, porque eu vou mostrar para você como é fácil programar. Lógico, existem problemas complexos, né? Mas
é fácil você conseguir estruturar o seu pensamento e passar isso para a máquina. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, tá? Qualidades adquiridas: objetividade, raciocínio lógico, autoconfiança e persistência. Vocês vão adquirir essas qualidades, né? Aprendendo a programação. E entramos aí no pensamento computacional. O que é o pensamento computacional? Tá? De acordo com Janet Wing, pensamento computacional é usar a abstração e a decomposição ao atacar uma tarefa grande e complexa, ou projetar um sistema complexo e grande. Tá? Então, é usar a abstração e a decomposição. Olha só que legal, ela enfatiza essas palavras aqui de abstração e decomposição no artigo dela várias vezes, tá? Decomposição é você pegar um problema grande, que está num todo, e você dividir ele em pequenos pedaços e resolvê-los, né, primeiro, e depois essas soluções você consegue juntar e ao todo, né, dessas soluções, elas vão ficar no resolver o problema maior. Então, você divide o seu problema em vários pedaços e foca a sua energia nesses pequenos blocos que você... Engolir e retraduzir aquilo que você vê com uma rapidez. Tem horas que eu fico ouvindo. Você consegue resolver todo o seu problema. E a abstração é você poder extrair, né, os dados ou as informações que são relevantes, né, e saber excluir aquilo que não interessa para o nosso problema. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático de abstração, é quando você vai fazer um cadastro de uma pessoa em uma agenda telefônica, por exemplo, né, digital. Você vai precisar do quê? Do nome dela e do telefone dela. Você não precisa de mais informações, você não tem necessidade de saber qual que é o tipo sanguíneo da pessoa, né? Qual que é a cor do cabelo, qual que é a cor dos olhos. Você abstrai aquilo que é importante, que no caso da nossa agenda eletrônica, né, na nossa agenda de telefones, por exemplo, nossa agenda de contatos, nós temos apenas o nome e o telefone. Né? Você não precisa ter mais informações do que o necessário. Tá? Então, isso é uma abstração, né? E a Janet Wing trabalha bastante nos artigos dela, que eu deixarei para vocês, né, no final da aula, a respeito do pensamento computacional. E o pensamento computacional, ele tem 4 pilares, tá? A decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e o algoritmo, tá? A decomposição é o que eu acabei de explicar, é você dividir o seu problema em pequenas partes para solucioná-lo, né? Para você poder chegar, chegar na solução do problema maior, né? É uma frase legal que eu ouvi e eu vou trazer para esse contexto. Decomposição é você pegar o seu boi e fatiar em bife, né? Então, você vai comendo o seu bife por bife até comer o boi inteiro, tá? Então, essa é a decomposição. O seu problema, você vai dividir ele para resolver ele inteiro. Reconhecimento de padrões. Todo problema tem um padrão. Tá? Todo problema, existe um padrão que você precisa reconhecer, um padrão novo, ou ele já tem uma solução. Então, você vai buscar, nesse reconhecimento de padrões, alguma solução para esse problema que você já tem, né? Fica até mais fácil. A gente não reinventa a roda. Então, no reconhecimento de padrão, a gente consegue perceber que, opa, certo tipo de problema já foi solucionado, eu posso pegar essa solução e trazer para o meu problema, né? E adaptá-lo a ele, porque ele já tem esse padrão, já é um problema que já foi solucionado. A abstração é aquilo que eu já expliquei anteriormente, é você extrair as informações e os dados, né, relevantes para a solução deste problema e saber descartar os que não são relevantes, né, saber separar isso. E algoritmo, que é o que a gente trabalha muito com a programação, é o passo a passo estruturado e lógico para você poder resolver um problema. Tá? Então, nós temos dessa definição de algoritmo aqui, ó. Instruções passo a passo, é uma sequência lógica, ela tem que fazer sentido, né? E serve para a solução de problemas. Então, você dá instruções passo a passo em uma sequência lógica,
para resolver problemas, tá? Então, isso é um algoritmo, tudo bem? Agora, sabendo isso, vamos praticar alguma coisa? Vamos lá, pega uma folhinha de papel, tá? E vocês vou deixar aqui vocês 5 minutos para vocês fazerem um algoritmo, criarem um algoritmo, tá? Pensando que ele é uma instrução passo a passo, ele tem que ser lógico, tá? De como trocar uma lâmpada, tá? Então, vou deixar vocês aqui 5 minutos para praticar esse exercício. Eu já trouxe a minha solução. E aqui eu fiz um algoritmo de como trocar uma lâmpada. Ó. Pegar a escada, posicionar a escada, subir na escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova, descer da escada e jogar a lâmpada no descarte. Esse é o algoritmo que eu criei para poder trocar uma lâmpada, né? E qual foi o resultado disso? O resultado foi, deixei a escada no meio da sala e a esposa brigou comigo. Porque olha só o meu passo a passo. Não tem tirar a escada do lugar. Então quer dizer que a escada sair do lugar não aconteceu, né? Então vamos lá. Mas resolvemos o problema. A lâmpada está acesa. Certo? Agora, para a gente poder passar essas instruções, por exemplo, de trocar uma lâmpada para um computador, a gente utiliza uma linguagem de programação, tá? Então, o computador ele tem a linguagem dele, que é a linguagem de máquina, que é 0 e 1, né? Que é uma sequência de bits. Mas ela é muito longe, muito distante do entendimento humano. Não que seja impossível, né? Mas é distante do entendimento humano essa linguagem de máquina, né? Então, nós temos uma linguagem de programação que é uma forma mais humanizada para escrever essas instruções. Então, ela é mais próxima da linguagem humana, e aí, quando nós damos essa instrução, né, ou o compilador ou o interpretador, ele transforma isso em linguagem de máquina e o computador executa essa instrução, né, conforme ele entendeu o que você escreveu ali depois dessa transformação, né? Então, você escreve na linguagem de programação, essa linguagem de programação é transformada pelo compilador, né, ou o interpretador, para a linguagem de máquina, e a máquina, o computador, ele vai conseguir executar essas instruções que você fez, tá? Que você deu para ele. E nós temos várias linguagens de programação. Nós temos várias, tá? Nós temos PHP, que é a linguagem web de servidor. Nós temos Java, né? Kotlin, que é para Android. Nós temos C, C++. Nós temos um monte de linguagem de programação, tá? No mercado para resolver vários tipos de problemas, né? Nós vamos aprender hoje a linguagem JavaScript, tá? Que é a linguagem JavaScript? Ele é uma linguagem de client-side, ou seja, ele é do lado do cliente. O que é um cliente? A web, ela funciona com cliente e servidor. Então, quando eu acesso lá, por exemplo, facebook.com, eu abri, né, meu Google Chrome, por exemplo, e digitei lá, facebook.com. O que eu estou fazendo? Eu abri o Google Chrome, que é o cliente, tá? Então, aquilo que está no nosso lado aqui, o navegador, tá? Em nosso computador, é o cliente. E quando eu digitei facebook.com, ele enviou essa informação para um servidor e esse servidor devolveu para você a resposta, que é a página do Facebook, né? Então, a internet funciona basicamente dessa forma. E o JavaScript, ele é executado dentro do navegador. O navegador é quem executa o seu JavaScript. Então, quando você pede lá o facebook.com, porque o Facebook ele tem várias instruções em JavaScript, a página dele, para ele poder ter essas páginas dinâmicas que ele tem. Você pediu lá facebook.com, ele foi até o servidor e ele trouxe para você os arquivos, né, da página do Facebook, junto com os arquivos que estão as instruções em JavaScript. Então,
Por isso que a gente fala que ele é uma linguagem client-side. Tá? Ela é interpretada direto pelo sandbox do navegador. Então, vamos supor, o Google Chrome, ele tem um espaço reservado ali para ele poder executar o JavaScript, né? Até mesmo para que a linguagem seja segura, né? E não tenha acesso ao total do seu computador, por exemplo. Então, ele tem um sandbox ali que protege o computador o acesso, né? Que seria um acesso malicioso, por exemplo. Tá? Então, ele protege, né? E ele serve para criar páginas dinâmicas, tá? Então, quando você tem aquela página que você não precisa atualizar, que nem o Facebook ou o Instagram é a melhor forma de explicar, né? Então, você tem uma rede social que aparece, alguém comenta, faz um comentário, sem você precisar atualizar a página, já aparece, né, a notificação desse comentário lá, por exemplo, né? Tem um coraçãozinho, o coraçãozinho fica com aquele sinalzinho vermelho já, sem você precisar atualizar a página, tá? Então, ele cria páginas dinâmicas. Variável é uma caixa, tá? Que a sua linguagem de programação separa para armazenar valores lá dentro. Então, ele pede para o computador separar um espaço na memória, né, que vamos chamar ela de caixa, né? Separar um espaço de memória para que ela possa usar exclusivo dela. Então, os outros programas que executam o seu computador, enquanto o seu programa estiver executando, né, no navegador, ele não vai ter acesso àquele espaço de memória. Então, é uma forma de a linguagem proteger ali os dados que ela está inserindo nessa variável para poder não ter interferência de outros programas ali naquele espaço de memória. Tá? Então, para ele poder manter, né, aquele dado armazenado ali, armazenado, entre aspas, né, armazenado na memória RAM, porque quando o seu programa para de executar, ele vai limpar aquela memória, ele vai deixar livre, na verdade, para uso, né, de outros aplicativos, do seu computador ou do seu celular. Tá? Então, enquanto o seu programa estiver rodando, aquele espaço de memória vai estar reservado para uso dele, exclusivo dele, tá? Então, isso é uma variável. E a gente consegue colocar valores nela. Valores do tipo texto, né, que é chamado de string, valores numéricos, valores do tipo verdadeiro ou falso, né, que a gente chama de valores booleanos, tá? Então, nós conseguimos colocar valores nessas variáveis, né, para poder utilizar elas mais para frente. A gente vai ver isso na prática, tá? Então, nas variáveis, nós temos uma declaração e a atribuição, nós temos os nomes das variáveis, nós temos os tipos das variáveis, tá? Então, são três coisas que nós temos ali para poder prestar atenção e criar variáveis de forma correta, tá? Declaração de variáveis. A variável, ela tem uma palavra reservada antes de ser criada, que é o let ou o var. Na prática, eu vou explicar para vocês a diferença dos dois, mas os dois são variáveis, tá? Tem o let e o var. E o nome dela, tá? O nome dela pode ser qualquer nome que você dá. É um nome que você inventou. Então, você está trabalhando lá, por exemplo, nesse exemplo do nosso slide aqui, né? Ele tem aqui o let, idade, tá? Let, idade. O let é a palavra reservada da própria linguagem. Você precisa utilizar ela para poder criar essa variável. E tem a idade, que foi o nome da variável que eu criei. Só que, por padrão e por boas práticas, nós sempre escolhemos um nome que faça sentido para o problema. Você bateu o olho aqui, você não está vendo o meu programa. Eu tirei uma linha só do meu programa e coloquei let, idade. Você sabe que eu vou colocar a idade de alguma coisa aí, né? Você sabe que eu vou colocar a idade de uma pessoa, pode ser a idade de um objeto, sei lá, e teria que ver o contexto todo do problema. Mas você sabe que eu estou colocando uma idade ali. Diferente que se eu escrevesse lá, por exemplo, let A, seria o A. Tá? Então, não fica semântico. A gente precisa criar o nome da variável de forma semântica. É uma forma que seja, que você bateu o olho e você entende o que ela é. Tá? Então, ela tem que fazer sentido, né? Lembrando que você escolhe o nome da variável, tá bom? Então, vamos lá. O que uma variável no JavaScript não pode? Ela não pode começar com um número, a linguagem de programação não aceita. Ela não pode ser uma palavra reservada da linguagem.
né? Ela não pode ser let, ela não pode ser var, o nome da variável, tá? Não pode ser for, não pode ser if, não pode ser else, não pode ser nomes, palavras reservadas da linguagem JavaScript, tá? Então, a JavaScript reserva algumas linguagens que ele entende que é um comando que ele tem que fazer. Então, você não pode usar esse nome, porque senão ele vai entender que é um comando que você quer fazer e ele vai ficar esperando alguma sintaxe, né? Ou ele vai tentar executar aquilo que não faz sentido, né? Não está no lugar certo, tá? Então, não use linguagens reservadas. Ele não vai aceitar, ele vai falar que deu erro ali, que ele está tentando usar aquela palavra e ele não entende o que é. Não pode possuir acentuação gráfica, tá? Porque as linguagens de programação geralmente seguem a língua inglesa, e em inglês não tem acentuação gráfica, tá? Então, não use acentuação gráfica em nomes de linguagem de programação, porque um A com acento é diferente, né? E isso eu estou dizendo computacionalmente é diferente do A sem acento, tá? Então, não use linguagens com acentuação gráfica. E não pode possuir espaço, tá? Não pode possuir espaço. Então, se eu coloquei aqui, ó, por exemplo, se eu quisesse colocar let idade da pessoa, eu não posso colocar idade da pessoa separado. Eu teria que colocar junto, né, idade da pessoa, tudo junto, para que o JavaScript entendesse que esse é o nome da variável que você escolheu. Tudo bem? E uma coisa também importante que o JavaScript é case sensitive. Então, se você criar uma variável tudo maiúsculo, por exemplo, idade, tudo minúsculo, e criar uma variável, declarar uma variável chamada idade, tudo maiúsculo, ele vai entender que são duas variáveis diferentes. Tá? Então, tomem cuidado muito com isso, porque se você colocar uma letra maiúscula, já muda o nome da variável, mesmo que ela tenha o mesmo sentido semântico, mas o sentido sintático, né, da sintaxe, ele não tem. É diferente. Ele vai considerar duas variáveis diferentes, tá? Então, após a declaração da variável, então, o que é declarar variável? É eu escrever isso aqui, ó, let idade. Eu declarei a variável chamada idade, tá? Então, depois que eu declarei essa variável, eu tenho que atribuir um valor para ela, porque senão ela vai ficar undefined, que é um outro tipo de variável. Undefined, ela não tem definição, ela não sabe quem ela é. Ela existe no mundo, mas ela não sabe qual é o propósito dela, ela não sabe o que ela é, tá? Nem o valor que ela tem e nem o que ela é, ela não sabe. Tá? Lembra que eu falei que tem tipos de variáveis? Ó, tem variável de texto, que é string, variáveis de número, que é do tipo number, nós temos objetos, que é do tipo object, nós temos do tipo booleano, né, que é o true ou false, então nós temos também esses tipos. E aí, quando eu só declaro a minha variável let idade, eu estou dizendo que existe uma variável com esse nome, idade, porém ela não sabe quem ela é e ela não sabe qual é o valor que ela tem. E como que a gente faz isso? A gente usa a atribuição, tá? Como que a gente atribui um valor para essa variável? Aqui na linha de baixo, ó, idade igual a 45, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Esse sinalzinho de igual não é igual de comparação, tá? Existe uma diferença que a gente vai ver isso mais para frente. Esse igual aqui, ó, é a atribuição, tá? É chamado de atribuição. Eu estou atribuindo o valor 45 para a variável que se chama idade, tá? E, então, no caso, ela vai receber esse valor aqui, ó. Idade agora vai ser 45. Quando eu chamar essa idade, ela vai ter o valor 45. Vamos ver na prática aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos criar uma variável, let, idade. E agora eu vou falar que a idade é igual a 45. Tá? Só que antes disso, vamos deixar só o let idade. Let idade. Eu não atribuí valor para ela. Eu vou vir aqui no console, que o console, tá? Ele aparece quando a gente dá, ele aparece escrito o que a gente dá no comando aqui, ó, que é um comando chamado console.log, tá? A gente consegue abrir esse console no CodePen, é só clicar aqui embaixo, ó, aparece aqui, ó, console aqui embaixo. E
no caso de a gente estiver com a mão na massa mesmo, com o VS Code, é só a gente abrir a página que a gente está executando ali, vir aqui em inspecionar, e clico aqui em console. Ele aparece aqui embaixo também, ó. Tá? Setinha acertar aqui, beleza? Apareceu aqui. Vamos aparecer aqui, ó. Vamos dar o console log da idade. Vamos ver o que apareceu aqui para mim, ó. Olha aqui o que ela apareceu. Undefined. Do lado direito aqui, ó. Vamos fechar aqui. Vamos usar o console só do CodePen. Olha o que ele apareceu para mim. Undefined. Desculpa. Undefined, tá? Por quê? Ela é indefinida. Ela não sabe quem ela é, nem qual valor ela tem. Ela está lá undefined. Você criou, só deu atribuição, só declarou essa variável, tá? Então, você só criou ela e ela não sabe quem ela é e nem qual valor ela tem. Vamos dar um valor para ela agora, ó. Idade. Eu atribuo o valor 45 para ela aqui. O que ele vai aparecer para mim agora? Olha aqui embaixo. 45. Quer dizer que a minha idade é 45, tá? Quando eu faço esse type of aqui, ó, eu só queria mostrar para vocês que ele é um number, tá? Então, ele tem, ó, esse tipo de variável aqui, ó, number. Quando eu faço o type of, eu estou tentando trazer o tipo da variável. Que tipo que ela é? Ela é um number, tá? Diferente de se eu fizer aqui, ó, vamos comentar aqui, ó. Isso é um comentário, tá? 2 barras é um comentário. Olha o tipo que ela trouxe aqui, ó, type of idade undefined. É um tipo undefined, tá? Então, é um tipo de variável também, tá bom? Quando que é undefined? Quando eu só declarei a variável, não atribuí valor a ela. Então, ela não sabe quem ela é e ela não sabe qual valor ela tem, tá? Nesse caso, eu, tirando o comentário, ó, nós temos comentários de JavaScript também, tá? Vamos só dar um adendo aqui. Comentários eu posso fazer com linha, comentário de linha, que são, eu coloco 2 barras, tá? 2 barras eu posso escrever o que eu quiser, eu posso escrever aqui Xablau, eu consigo fazer um comentário. Com asterisco, barra, tá? E aí agora aqui, tá vendo que até muda a cor? Ele mudou a cor porque ele saiu do comentário e agora é o código mesmo, tá? Então, são esses 2 tipos aqui de formas de fazer o comentário. Aí o seu compilador, né, o seu interpretador, ele vai ignorar o comentário, ele vai pular essa parte aqui, tá bom? Então, eu vou descomentar idade e vou deixar aqui o type of idade para ele mostrar para mim que ele é um number aqui embaixo. Aí, ele é um number, tá? Ó, number. E a idade é 45. Diego, depois que eu defini que eu atribuí o valor a ela, né? Atribuí o valor à variável. Eu posso mudar o valor dela? Pode. Como que a gente muda o valor? Ah, tem uma segunda forma de fazer a atribuição também, que é assim, ó. Eu declarei idade, né? E agora eu vou atribuir já. Ao mesmo tempo que eu declaro, eu atribuo o meu valor. Ó, aí ele já aparece aqui para mim, ó, 45, tá? Aparece 45, quer dizer que ele atribuiu o valor 45. Mas eu posso mudar a variável? Pode, lógico. Por isso que o nome dela é variável, né? Então, eu posso vir aqui, ó, em idade e mudar ela para 100, né? Aqui, ó. Tem 100, a idade agora é 100. Ela não é mais 45. O que ele está fazendo aqui? Ele está sobrepondo o valor anterior da variável. Prestem muita atenção nisso. Então, quando eu altero o valor de uma variável, ela sobrepõe esse valor, tá? O valor é sobreposto, tá bom? Então, ele vai tirar o valor 45 e vai inserir o valor 100. Tudo bem? Então, nós temos como atribuir aqui. E outra coisa também que é interessante.
Depois que eu criei uma variável, ela é do tipo number, lembra que eu coloquei aqui, ó, type of, é do tipo number. Eu posso colocar outro tipo dentro dessa mesma variável? Sim, a gente consegue colocar outro tipo também. Por exemplo, ó, idade vai receber aqui, não faz sentido, mas é só para mostrar, Diego, tá? Então, a gente consegue colocar, alterar o tipo da variável também. A gente não precisa, ó, existem linguagens de programação que a gente precisa definir na hora da declaração, no momento da declaração, qual é o tipo da variável. Então, por exemplo, em Java, né, a gente declara lá que na hora da declaração da variável, nós colocamos qual tipo que ele é. String, o nome da variável, né, e aí atribui o valor para ela. Depois que a gente... Isso é em Java, tá? Depois que a gente disse que aquela variável é uma string, ela vai segurar aquilo com os braços dela e nunca mais vai mudar. Você nunca mais vai colocar um tipo inteiro, por exemplo, numa variável, né, que você criou lá em Java. Só que em JavaScript, não. JavaScript, ela é fracamente tipada. Você não precisa colocar qual é o tipo dela antes de declarar. Tá? Então, ela aceita qualquer tipo de valor. Ela vai aceitar o número, se mais para frente você precisa usar a mesma variável por uma string, que é um conjunto de caracteres aqui, ó, por exemplo, o meu nome, Diego, aqui, ó, tá vendo que ele está entre aspas? É porque ele é uma string, tá? Então, ela entende aqui, ó, vamos colocar aqui agora, em vez de colocar o type of idade, vamos deixar só a idade. Ela vai escrever aqui, ó, Diego, tá? Então, ela escreveu um conjunto de caracteres que nós chamamos de string, é o tipo de variável. Então, ela mudou o tipo de variável, tá? Se eu colocar aqui, agora vamos mudar aqui, Diego, vamos colocar aqui, ó, idade recebe true, que é verdadeiro, né? Ela vai trazer o true para você, ó. Então, ela mudou. Se eu colocar o type of dela aqui, ó, ela vai mudar para boolean, tá? Então, é boolean, por que que é boolean? Olha aqui embaixo, ó. Porque ela é um tipo booleano, verdadeiro ou falso, tá? Só isso. Tudo bem? Então, ela é fracamente tipada, ela é dinâmica, porque você consegue colocar vários tipos, né? Mesmo que você atribuiu o primeiro valor como number, ela consegue receber depois uma string, tá? Então, ela é dinâmica e ela é fracamente tipada, você não precisa tipar ela para poder declarar ela, tá bom? Tudo bem? Então, essa daqui é uma instrução de variáveis que nós precisamos ficar bastante atentos, porque isso acontece de nós errarmos os tipos dela. Acontece muito, né? A gente recebe um valor do servidor, por exemplo, e esse valor vem como string, mas é um número, né? Então, por exemplo, ó, eu coloquei aqui, ó, 100, só que esse 100 aqui, ó, ele está dentro de uma string. Vamos comentar aqui essas duas linhas aqui, ó, 3 e a 4, tá? Qual que é o tipo da idade? Ó, é uma string. Mas, ó, Diego, mas não é um número? Sim, é um número, tá? Mas, por causa dessas aspas aqui, o JavaScript entende que ela é uma string, que é um conjunto de caracteres. Ele também trata computacionalmente diferente esse valor, tá? De 100 em string, desse valor de 100 como número, tá bom? Então, ele trata diferente. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Muitas vezes, eu creio que 99,9% das vezes, nós recebemos valores de servidores como string ou como JSON, né? Mas a gente transforma ele em string para depois transformar ele em número, tá? Então, a gente precisa ter essa noção de que o JavaScript consegue alterar os seus valores, né? Receber diferentes tipos na mesma variável, para a gente tomar cuidado, né, com isso. Então, por exemplo, mais para frente a gente vai falar dos erros que acontecem. Então, ele fala que, vamos supor que você está tentando dividir um valor, né, tipo 100 dividido por 10 aqui, né? A idade recebeu. O que ele vai mostrar aqui para mim? Ele vai trazer um number, tá? E ele vai trazer o valor aqui, ó, 100
dividido por 10. Então, o que ele está fazendo aqui? Quando você manda o JavaScript dividir um valor, né, você está fazendo um cálculo matemático aqui, você dividiu. E esse valor aqui, ó, é um number. O 10 é um number, mas o 100 é um string. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar tudo em number e vai calcular para você, tá? Agora, vamos supor que eu fiz um mais aqui, ó. Olha só o que apareceu para mim. Fiz um mais. Então, ó, eu tenho um 100, que é string, que é do tipo string, mais 10, que é do tipo number. O que ele fez aqui, ó, no mais? Ele concatenou uma string, ele não somou. Ele juntou o meu 10 com o meu 100, ó. Então, ficou aqui, ó, 100 e o 10 aqui depois. Por quê? Porque o mais, quando a gente falar de strings, na próxima aula, eu vou enfatizar isso. Mas ele pegou, transformou esse 10 aqui, ó, numa string também, porque esse mais, ele entendeu que é uma concatenação, tá? A gente vai falar na próxima aula, quando eu falar sobre strings. Mas já fique atento a isso, tudo bem? Beleza? Em questão de tipos de variáveis. E constante, Diego? O que é constante? Constante, diferente da variável, ela nunca mais vai alterar o valor dela, tá? Então, se você criou uma constante, ó, você precisa do prefixo, né? Prefixo const, e eu vou colocar aqui, ó, idade, com a letra toda maiúscula, e vou colocar aqui 20, tá? Eu coloquei a idade com a letra toda maiúscula de propósito, para vocês notarem aqui, ó, que a idade aqui que eu criei com let é diferente dessa idade aqui, ó. Por quê? Porque ela está toda maiúscula, porque o JavaScript é case sensitive, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, idade, e vamos trazer aqui agora a idade toda maiúscula. O que ela apareceu para mim? O 20, porque foi o valor que eu atribuí para ela aqui, ó. E se eu quiser mudar ela? Vamos tentar mudar? Ó, idade recebe 40 agora. Vamos ver o que vai aparecer. Olha, já deu um problema aqui, já ficou vermelho. Vamos pegar o console aqui. Vamos só ler o problema dele aqui, ó. Olha o que ele apareceu aqui, ó. Type error, assignment to constant variable. Ou seja, você está tentando mudar o valor de uma constante. Ele está dizendo isso. Você está tentando mudar o valor de uma constante e não dá, porque ela é constante, tá? Ela sempre vai ser o mesmo valor. E por que eu tenho que usar essa variável? Vamos supor que eu tenha que ter esse valor aqui sempre especificado. Por exemplo, estou fazendo um cálculo matemático e eu tenho o meu valor de π, né? E nesse cálculo matemático sempre vai ser o 3,14, tá? Não vai ter o resto das casas decimais que ele tem, que são infinitas, né? É só 3,14, quer dizer, ponto, né? Desculpa, é ponto 14, tá? Vai ser sempre 3,14. Eu vou manter ele numa constante, porque eu não preciso dos próximos números, né? Eu não preciso dos próximos decimais, eu quero que ele fique sempre 3,14. Então, toda vez que eu calcular um valor que eu preciso do π, né? Por exemplo, vamos alterar a idade aqui, ó. Vamos pegar um resultado aqui, ó. E vamos fazer o π vezes a idade. Peguei duas variáveis, uma constante, né? E a variável idade, e estou fazendo ele aqui, ó. Console log idade. Vamos ver o que vai... Ah, não, eu quero o resultado. Vamos ver o que vai aparecer aqui para mim no console. 31,40, tá? Ele fez ali, ó, o 10 vezes, né, o meu π aqui de 3,14. Olha que legal. E a variável, é só isso, tá? Então, criar variável, tudo certo? Ó, let idade para poder fazer a declaração dela. 45 aqui, ó, com esse sinalzinho de igual, sozinho, né? Para fazer a atribuição, né? E se eu quiser alterar o valor dela, é só eu chamar ela aqui de novo, ó, e fazer a atribuição nela de novo, tá? Então, toda vez eu atribuo a variável aqui para poder mudar o valor dela, tudo bem? Vamos para o próximo tópico aqui da nossa aula.
operadores de comparação, tá? Fiquem atentos, porque vocês vão usar tudo isso daqui para resolver o problema do cofre, certo? Operadores de comparação. Operadores de comparação, eles retornam true ou false em instruções condicionais ou laço de repetição. Tá? Então, por exemplo, nós vamos fazer lá, 10 é maior do que 5? O maior é um operador de comparação, né? Então, vamos lá. Quais os operadores que nós temos aqui? Nós temos o igual, tá? Que é, tá vendo que são dois sinaizinhos de igual aqui, ó? Diferente daquele de atribuição, que é um só. Esse aqui é 2, porque realmente agora eu estou comparando um valor com outro. Eu estou perguntando se 10 é igual a 5, ou é maior do que 5. Isso é verdadeiro ou falso? É isso que ele vai trazer. Ele vai trazer como um retorno true ou falso. Se 10 é maior do que 5, então ele vai trazer true para essa condição, para essa comparação. Vai trazer verdadeiro, tá? Então, o igual. E nós temos aqui, ó, o igual e temos o estritamente igual. Ele vai comparar não só o valor, a gente vai ver na prática, mas não só o valor, mas ele vai comparar também o tipo da variável, tá? Então, ele vai saber, ele vai ver, vamos por que nem eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, o 10, em valor número, do tipo número, né? O 10 aqui, ó. E eu vou colocar aqui, vamos fazer um console.log. Console.log. Vamos fazer aqui, ó. Idade é igual a 10, só que vamos fazer estritamente igual. Vamos ver o que vai aparecer para mim aqui. Ele vai aparecer true ou false? Vamos ver. Ó, ele apareceu false. Tá vendo? Por quê? Idade. Vamos colocar aqui já direto para ficar mais fácil de visualizar. Ó, 10 é estritamente igual a 10 de string? Ele vai falar, não. Por que que é falso? Por que que não é igual? Porque esse primeiro 10 aqui, ó, ele é number. E o segundo 10, ele é string. Então, ele vai comparar os tipos também. E se eu usar só dois sinais de igual? Vamos lá. Ele vai trazer o quê? True ou false? Olha lá, ele me trouxe true. Certo? Ó, ele me trouxe true. Por quê? Porque ele está ignorando o tipo da variável, mas ele está entendendo que aqui é 10 e aqui também. Então, é o mesmo valor. Tá? Tudo bem? Então, é a diferença dos 3 sinaizinhos de igual para os 2 sinaizinhos de igual. Tá? Então, ele vai... Um é o igual, ele vai comparar o valor. E o estritamente igual, ele vai comparar o valor e o tipo. Tá? Ops, foi demais? Vamos lá. O próximo é menor. Então, ele vai comparar se um valor é menor do que o outro, excluindo o valor da comparação. Então, por exemplo, ó, de quem vai ser comparado, né? Então, por exemplo, ele vai vir aqui, ó, 10 é maior... Vamos colocar aqui, 10. 10 é maior do que 10? O que ele vai trazer para você aqui? False. Porque ele não é maior, ele é igual. Tá? Então, ele vai excluir ali o valor que é usado como base da comparação, né? Ele vai excluir esse valor. Então, ele não vai trazer. E se eu colocar maior ou igual? Ó, ele é maior ou igual a 10? Aí ele vai trazer o true. Tá? Então, ele não exclui, ele inclui o valor daqui da comparação, que usou como base para comparação. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu vim aqui, ó, idade. Idade é maior ou igual a 10? É true, né? Porque a idade aqui, ó, eu mudei o valor dela para 10. E se eu colocar aqui, ó, a idade é maior do que 10? É falso, ele é igual a 10, ela não é maior, tá? Tudo bem? E diferente também é o menor, né? Idade é menor do que 10? É falso. Idade é menor ou igual a 10? Também é falso. Aí é true, no caso, também é falso, não. É true, porque a idade é 10, né? Beleza? Então, são esses aqui os operadores de comparação, tá? E onde a gente usa esses operadores de comparação? Geralmente, nós utilizamos em estruturas de condição e laço de repetição.
que nós vamos falar da estrutura de condição hoje. Numa próxima aula, nós vamos falar sobre o laço de repetição, tá? A estrutura de condição, nós temos a condição if, tá? Que é a forma de a gente comparar uma coisa com a outra. Só que não só comparar, a gente vai comparar e executar de acordo com com essa comparação. Então, por exemplo, ó, eu fiz um exemplo aqui nesse slide de caixa eletrônico. Você vai sacar um dinheiro num caixa eletrônico. Tá? Fiz um algoritmo simples aqui, bem simples mesmo, assim, bem, né? Para poder mostrar para vocês aqui como que é essa estrutura. Então, a estrutura de condição é um if, tá? Uma estrutura condicional é um if. Você vai escrever if. Ela é um bloco de instrução que executará somente se a condição aplicada, né, for verdadeira. Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, let saldo 5.000, let saque 3.000. Ou seja, criei uma variável saldo, né, declarei uma variável chamada saldo, que é 5.000. E criei uma variável chamada saque, que é de 3.000. Tá? Então, dá para entender aqui que uma pessoa vai querer sacar 3.000 reais aqui e ela tem um saldo de 5.000. Então, o que vai acontecer com o nosso caixa eletrônico? Se o saldo for maior ou igual a saque, o programa vai dizer que você conseguiu sacar 3.000 reais. Você conseguiu sacar, porque o seu saldo é 5.000, você quer sacar 3.000, dá para sacar, tem dinheiro para sacar. Tá? Então, aqui nós temos, ó, uma estrutura, um operador aqui, ó, de comparação, que é o maior igual, né? E nós estamos comparando aqui, ó, duas variáveis. E essa é a estrutura do if, a estrutura da comparação se. If em inglês é se. Então, se saldo for maior ou igual a saque, então escreve no console log aqui, ó, você sacou 3.000 reais. Ou no caso do caixa eletrônico, ele vai fazer as notinhas saírem lá pelo acesso lá de notas, né? Tudo bem? Aqui, ó, temos essa comparação. Eu poderia colocar igual? Poderia colocar menor? Poderia. Vai depender da lógica, vai depender do problema que deve ser resolvido. Tá? Vamos lá. O que mais que tem na nossa estrutura aí? Tem o else. Tá? O else é o senão. Então, ó, se o saldo... Vamos olhar para o código aqui embaixo. Ó. O else, o que ele vai fazer? Ele vai executar somente se a condição aplicada no if for falsa. Então, ó, se o saldo for maior do que saque, você sacou 3.000 reais. Se não, vai aparecer para o cliente lá saldo insuficiente. Tá? Então, você consegue estruturar essa condição, por isso que é uma estrutura de condição. Você consegue estruturar as condições para ele trazer respostas diferentes de acordo com as comparações que você fazer, né? Então, se o saldo, vamos supor que o saldo aqui seja 2.000 reais, vamos fazer ele na prática aqui, ó. Vamos vir para o código, para o CodePen, vamos limpar tudo que eu fiz aqui e vamos lá. Let, como é que eu declaro aqui, ó? Let saldo é igual a 5.000. Let saque é igual a 3.000, tá? Então, vamos lá. Let saldo igual a 5.000, let saque igual a 3.000. Se o meu saldo for maior ou igual ao meu saque, então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai vir no console.log, você sacou. Você sacou. Se não, o que ele vai aparecer no console.log? Saldo insuficiente. Tá? Então, vamos lá. Atualizei aqui. Ele apareceu aqui, você sacou. Por que ele apareceu, você sacou? Porque o meu saldo é maior do que o meu saque. E se eu tiver 0 na minha conta, o que vai acontecer? Saldo insuficiente. Tá?
ele apareceu aqui, ó, saldo insuficiente. Por quê? Porque o meu saldo é menor do que 3.000. E se eu colocar aqui, ó, 3.000, exatamente 3.000, tem 3.000 de saldo e eu quero sacar. Eu consigo sacar? Consigo. Por que que eu consigo? Porque do meu operador de comparação aqui, ó, maior ou igual, tá? Então, é assim que a gente faz os nossos programas. É assim que a gente programa, tá? Com estrutura de condição. Ah, mas na prática, vamos pensar aqui na prática, né? No seu dia a dia, né? Se você, por exemplo, vamos pensar numa rede social. Se você, no Facebook, por exemplo, se você for amigo do João, vai aparecer os amigos do João para você, né? Tentar se conectar. Se você não for amigo do João, os amigos do João não vai aparecer para você tentar se conectar, tá? Então, essas comparações que temos, né, na linguagem de programação, na programação, nas inteligências artificiais, são essas coisas que aparecem lá, tá? É um monte desse if, else. Claro que é mais complexo, né? Mas nós temos muitas comparações, muitos if, else numa estrutura de uma inteligência artificial, por exemplo, né? Porque ela precisa tomar decisões, tá? Então, ela precisa de muito if, else. Lógico que eu estou bem superficial, né? É mais complexo do que isso, mas basicamente, superficialmente, é isso que você vai conseguir enxergar ali numa inteligência artificial, tá? Bastante comparação e else. Tudo bem? Vamos lá? Próximo. Com tudo isso que eu falei para vocês, vocês vão conseguir desvendar o cofre secreto, tá? Mas que diacho de cofre secreto é esse, gente? Vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, nós temos aqui um cofre. Abra o cofre, se puder. Eu sei que você vai poder abrir, porque eu já dei para vocês a ferramenta necessária para você fazer esse problema, resolver esse problema, tá? Então, o que que você vai fazer? O que que a gente vai fazer junto aqui, ó? A gente vai ter que criar uma variável, tá? Uma constante, no caso, está pedindo uma constante aqui, tá? Definir uma constante que será a senha correta para abrir o cofre, tá? E aí vai aparecer um campo para o usuário escrever a senha. A gente vai usar, para escrever o campo, tá? A gente vai usar uma função chamada prompt, tá? Chamada prompt. Então, a gente vai usar essa função chamada prompt aqui. E aí, se vai fazer a estrutura de condição, estrutura de decisão, tá? Se a senha que foi digitada for igual à senha que está estipulada lá, o cofre vai abrir. Você vai usar a função abrir cofre, tá? Que é uma função que eu já criei, vocês não precisam se atentar muito a isso agora, tá? Porque vai ser na próxima aula que a gente vai falar, nas próximas aulas que a gente vai falar sobre funções, tá? Mas vocês vão usar a função aqui, ó, do jeito que está aqui, abrir cofre, a gente vai usar, né? E a gente vai usar também, se caso não for igual, vai aparecer escrito na tela do usuário, com o alert, tá? É um alert, é uma função chamada alert, para abrir que o cofre não foi aberto. Tudo bem? Vamos lá fazer isso daqui? A gente vai fazer isso aqui junto, beleza? Vamos pensar aqui junto comigo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Quem quer dar o primeiro pitaco aqui para poder fazer o código? Quem quer falar aí? Dois usuários convidados aqui. Eu fui claro até então? Quer escrever aqui no chat? Antes de a gente começar o desafio? É vocês que vão fazer, eu só vou escrever aqui.
Eu vou ser o escritor de vocês. Alguém no chat? Dá um oi aí. Vamos lá, qual que é o primeiro passo que nós temos que fazer aqui? Primeiro nós temos que criar a constante, né? Ó, const. O que a constante faz? O que ela precisa? Ela precisa da palavra const. Deixa eu fechar aqui o comentário. Aí. Const. Senha. Certo? Const senha. E qual que vai ser a senha? Vamos escolher uma senha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Essa é a senha segura. Né? A senha mais segura de todas para a gente poder colocar nas coisas que a gente quer proteger. 1, 2, 3, 4. Não, não é mentira. Vamos lá. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Que o usuário digite o valor, né? Então, o que a gente vai usar? É aquela funçãozinha prompt. A gente vai fazer assim, ó, let valor, e a gente vai fazer o prompt. Certo? Calma aí. Escrevi para fazer. Vamos começar aqui. Ele aparece o prompt. Digite a senha. Ele executa sozinho a senha. Digite a senha. Pronto, só para aparecer lá no prompt, lá, o digite a senha. Ó. Tá vendo? Digite a senha. O que ele vai fazer depois do digite a senha? Vamos deixar ele comentado aqui, só para ele não ficar aparecendo lá. Depois a gente descomenta. O que a gente vai precisar fazer depois? Quer que arrisca digitar no chat? A gente vai precisar fazer a comparação, né? Sim ou não? Comparação. Como que a gente vai comparar? Olha só que legal. A gente criou a constante, a gente vai pedir para o usuário colocar, né, o valor aqui, né, no prompt, e agora a gente vai comparar, ó. A gente vai comparar. Se o quê? Vamos lá, o que vai acontecer aqui? Se a senha for igual, tá, ao valor, então o que ele vai fazer? Vamos ler o problema aqui, ó. Defina uma constante, qual será a senha correta para abrir o cofre? Aqui não é qual, né? Que será a senha correta. Faça aparecer um campo para o usuário escrever a senha com o prompt. Então, utilize prompt. Use o prompt. Isso. Faça uma estrutura de decisão que compara a senha definida com a senha digitada, contendo os seguintes fluxos. Se a senha digitada estiver correta, deverá aparecer um alert, que a gente vai usar essa função alert, com a informação acesso liberado, tá? E a porta do cofre deverá abrir, utilizando a função abrir cofre. Então, esse cofre aqui está fechadinho, tá vendo? E vai abrir. Se a senha digitada estiver incorreta, deverá aparecer um alert com a informação tente novamente e a porta deve permanecer fechada, tá? Então, vamos lá fazer isso daqui agora? A gente está nessa terceira parte, ó, fazer uma estrutura de decisão para comparar a senha definida com a senha digitada. Vamos lá? Então, ó, se a senha for igual ao valor, o que a gente vai fazer? Abrir o cofre. Né? Como que é a função lá? Ó, abrir cofre. Abrir cofre. Né? E vamos fazer um alert dizendo que acesso liberado. Acesso liberado. Certo? Aí, a gente vai fazer o quê? Se não for, ó, então, se senha igual a valor, abrir cofre, alert, acesso liberado.
Se não, ó, se não, o que a gente vai fazer? Fechar cofre, né? O cofre vai permanecer fechado, mas eu criei uma função fechar cofre ali, e a gente vai fazer alert, tente novamente. Certo? Vamos lá? Tente novamente. Vamos ver se deu certo? Agora vamos tirar o comentário do prompt aqui. O que vocês acham? Vai dar certo ou não vai? Coloca no chat aí. Ninguém no chat. Vamos lá. Vamos soltar o prompt aqui, já que ele executa sozinho. Ele vai pedir a senha, né? A senha é 1, 2, 3, 4. Será que a gente consegue abrir o cofre? Acesso liberado. E o cofre abriu. Vou colocar esse cofre assim aqui, peraí. Tá, acesso liberado e o cofre abriu, tá? Então, quer dizer que a gente fez o nosso cofre abrir. Olha que legal. Utilizando tudo que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu variáveis e constantes, ó. Criamos uma constante, criamos uma variável, tá? Fizemos uma estrutura de comparação, de condição, né? Uma estrutura condicional, que é o if e o else, e usamos operadores aqui, ó, de comparação, tá? Então, comparamos se a senha é igual ao valor, certo? Nós conseguimos abrir o nosso cofre aqui através da nossa lógica. Se eu errar a senha, por exemplo, vamos errar a senha. Vamos começar de novo, vou atualizar a página aqui. Eu só salvar o que eu já fiz, né? Para atualizar a página aqui, só para ele... Aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer dar um enterzinho aqui para ele poder pegar a execução de novo. Então, vamos executar outra vez. Vamos errar a senha aqui, ó. Errei a senha. O que ele vai aparecer? Tente novamente, né? Vou clicar no OK aqui para ele sair. E o cofre permanece fechado, certo? Vamos executar de novo o nosso código aqui. 1, 2, 3, 4. Acesso liberado. E a gente vai olhar para aqui, para cá, e a gente vai ver o nosso cofre aberto. Tudo bem? Como que eu trabalhei com isso? Eu trabalhei utilizando, ó, o CSS e o HTML, tá? Foi isso que eu fiz aqui embaixo. Aqui embaixo, o CodePen aparece o que a gente escreve no HTML lá, tá? Então, eu fiz uma estrutura em HTML aqui, a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Mas só para vocês ficarem curiosos. A gente fez uma estrutura aqui em HTML, ó. Eu fiz, né? A estrutura em HTML, que tem só, no corpo dele, ó, no corpo, tem só o cabeçalho, né? Aqui, ó, abre o cofre se puder, eu sei que pode. Cabeçalho, né? O H1 e o H2, dois cabeçalhos, no caso. Dois títulos, né? Dentro da tag aqui, header. Nós temos a tag main aqui, ó, que é a tag principal, uma imagem, né? Com essa link todo aqui dessa imagem. Então, eu não escrevi tudo isso aqui, não. Só copiei o endereço da imagem e colei aqui, tá bom? E aí, ele aparece o quê? Essa imagem? Esse cofre fechado, tá? E aí, o que eu fiz? Aqui é uma estrutura que eu fiz aqui só para ele poder ficar centralizado no CSS. E aqui no JavaScript, ó, eu criei uma constante chamada cofre aberto, que é a imagem desse cofre aberto aqui. Estou trabalhando com imagens nesse caso, tá? A imagem do cofre aberto. Coloquei uma constante do cofre fechado também aqui, só para a gente poder utilizar aqui nessas duas funções. Nas funções aqui, ó, que são trechos de códigos, tá? Que a gente pode chamá-los, né, conforme a nossa necessidade. Então, a gente não precisa escrever toda hora, a gente escreve só uma vez só e consegue reutilizar. Serve para reutilização. Nas próximas aulas também vamos falar sobre functions, né? Eu fiz alterando aqui, ó, né, eu peguei, nesse caso, nessa linha aqui, ó, nessa linha 5,
Eu peguei o elemento imagem que está lá no meu HTML, tá? E alterei a direção do... qual a imagem que ele tem que apontar, né? Então, ele está apontando para uma imagem aqui, que é a imagem do cofre aberto. Tá? Então, ele está trazendo essa string toda aqui. Na outra função, que é o fechar, ele está trazendo o endereço da imagem cofre fechado. Tá bom? E aí, nós temos aqui o nosso código, tá? Nós temos um comentário que eu coloquei aqui. E nós temos aqui o nosso código que a gente acabou de criar. Tudo bem? Essa aula foi uma aula para vocês terem um contato com o JavaScript, tá? Terem um primeiro contato com essa linguagem de programação. A gente conseguiu criar variáveis, conseguiu criar estruturas de decisão e conseguimos usar operadores de comparação para poder funcionar dentro da estrutura de decisão. Nas próximas aulas, teremos conteúdos diferentes. Em outros conteúdos, eu vou avisar vocês no grupo de programação e vou mandar para vocês também, se vocês quiserem, né, o slide da aula de hoje, tá? Para a gente poder, para vocês poderem comparar aí, conferir aí o que foi produzido. Tudo bem? Eu quero agradecer vocês pela aula de hoje e fui.